Queridos, vamos abrir as Escrituras em Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Interessante, hoje pela manhã minha esposa acordou um pouco mais cedo, ligou a TV, estava vendo uma pregação, e ela me contando a pregação, e eu falei, bom, é exatamente isso que eu vou pregar daqui a pouco. Mateus 4, os 12 primeiros versos, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, isso que o Senhor colocou aqui nas tuas escrituras é para o nosso crescimento, para o nosso proveito. Então que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensinar a vencer toda e qualquer artimanha que possa vir contra nós, nós possamos crescer e amadurecer no Evangelho. Nos ensina a tua palavra, Senhor, palavra de Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Eu fico maravilhado, queridos. Essa é a quarta, talvez até quinta, mas se não me engano, a quarta pregação que eu faço ao longo dos anos aqui, né, sobre esse trecho. E sempre a gente vai descobrindo coisas novas, porque realmente o Evangelho é esplêndido, é profundo demais. Bom, veja aqui, queridos, nós estamos diante das tentações que Jesus sofreu no deserto, um trecho muito conhecido, em que o próprio Satanás questiona Jesus, desafia Jesus e tenta Jesus para cair no pecado. Agora, uma coisa que é interessante, queridos, que às vezes nós lendo rapidamente a gente não repara. Vejam só e notem, prestem atenção nas tentações que o diabo coloca. Vocês repararam que tipo de tentações são essas? Veja que são tentações muito diferentes do que geralmente a gente supõe que o diabo traga. Veja, o diabo não chegou para Jesus e falou: Olha, Jesus, você tem muitos inimigos, seus inimigos te perseguem, seus inimigos te acusam, seus inimigos estão planejando te matar. Então, Jesus, vamos dar um jeito de pegar eles numa emboscada, vamos matá-los antes que ele mate você. Veja que o diabo não tentou levar Jesus a uma ação de violência. Nem o diabo chegou para Jesus e falou: Olha, Jesus, eu posso arranjar aqui para você uma mulher casada belíssima. Eu posso te levar a lugares onde você vai ter os melhores prazeres sexuais. Posso te levar a ter a mulher que você desejar, uma mulher casada de preferência, Jesus. Jesus, vamos curtir a vida, porque a vida é curta. O diabo também não tentou Jesus com isso. Ou ele poderia falar: Olha, Jesus, às vezes você precisa pegar dinheiro da boca de peixe. Você diz que não tem onde reclinar a cabeça. Para que passar essa dificuldade? Você tem tantos seguidores, vamos fazer ali uma emboscada no caminho, emboscar uma caravana cheia de riquezas e com dinheiro você
faz suas missões, com dinheiro você prega, vamos lá. Então, veja que o diabo não propôs esse tipo de tentação, seja sexual, seja de violência, seja em relação a saquear. Não. Não que ele não propõe essas coisas, ele também age dessa forma. Mas com Jesus, ele fez questão de propor o que geralmente o diabo mais interessa. E o que é que mais interessa a ele? O que é que ele propôs aqui a Jesus e propõe na caminhada das pessoas ao redor do mundo? Ele está propondo e vai propor, muitas vezes, a mim e a você. Ele está propondo o quê? Vocês notaram que o que ele propõe? Propõe milagres, transformar pedra em pães. Propõe uma proteção divina. Olha, se você se atirar aqui de cima, está escrito uma proteção. Propõe poder, domínio. Olha, você pode reinar, você pode conquistar. Então, olha o que o diabo está propondo. O que é isso, queridos? O que é milagre? O que é uma proteção divina? O que é conquistar? Tudo isso que o diabo está propondo é propondo religião. Está propondo coisas espirituais. Está propondo que anjos o guardem. Está propondo um milagre de transformar pedra em pão. O diabo está propondo para Jesus uma religião. Uma religião cujo foco era milagres, cujo foco era proteção, cujo foco era poder. Milagres, proteção e poder. Então veja só, às vezes as pessoas pensam que o diabo está apenas no ateísmo, quer roubar a fé de nós. Pode também estar nisso. Ou em religiões afro, em religiões estranhas, outras religiões. Sim, mas veja que o diabo aqui não propôs nada disso para Jesus. Não, Jesus, olha, abandona Deus, vamos ser ateu, vamos seguir uma religião X ou Y. Não, ele não propôs nada disso, ele citou inclusive as Escrituras. Propôs a mesma religião, só que com certas ênfases, com certo foco, com uma certa vivência. Então aqui nós estamos vendo, e Jesus confronta o diabo. Jesus responde a cada proposta do diabo, ele responde com o quê? Com a proposta do evangelho. O diabo vem com uma religião distorcida, Jesus responde com o evangelho. Religião distorcida, Jesus evangelho. E veja, uma religião distorcida baseada nas escrituras, que ele inclusive cita o Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos. Jesus responde com o evangelho. E nós vamos ver que essas propostas do diabo, de certa forma, Jesus até realizou em outros momentos, com outras motivações e com outros objetivos. Por exemplo, transformar a pedra em pães. Jesus não realizou aqui. Nós vamos ver por quê. Mas ele transformou, por exemplo, água em vinho. Jesus, por exemplo, realizou 2 multiplicações de pães. Então veja, milagre praticamente similar. Por que ele não fez em uma situação e fez em outra? Ser salvo de um precipício, se jogar lá de cima. Certa vez, Jesus na sua terra pregando, as pessoas, de novo, a religião combatendo o evangelho. Quiseram pegar Jesus, jogar do precipício. Jesus foi, milagrosamente passou pelo meio deles e foi embora. Falando de reinos, domínio, olha, eu posso te dar todos os reinos da terra. Lá em Apocalipse fala inúmeras vezes que todo reino, todo poder, todo domínio, todo louvor pertencerá a Jesus. Então, todas essas propostas, Jesus realiza em outro momento, sobre outro foco, sobre outra ética, sobre outra motivação, e a gente vai ver aqui. Então, veja só, coisas podem ser boas ou ruins, a mesma coisa. Pode ser boa, ou essa mesma coisa pode ser ruim, dependendo da motivação do coração da pessoa ou o objetivo da pessoa. Dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal. Você está numa posição de autoridade, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Milagres, profecias, etc., também podem ser usados, como Jesus está mostrando aqui, para o bem ou para o mal, da mesma forma. A gente sabe, Jesus diz que o próprio anticristo fará sinais, maravilhas e milagres. Para o bem? Não, para o mal. Então, esse tipo de expressão de poder espiritual pode ocorrer tanto para o bem quanto para o mal. Só que no caso do anticristo vai ser para o mal, matar, roubar e destruir. Vamos ver então os milagres que Jesus fez com o alimento. O diabo fala, olha,
transforme essas pedras em pães. Jesus se recusou. Mas em outro momento, Jesus transformou água em vinho e multiplicou pães. Fez milagres com alimentos. Então por que ele não transformou pedra em pães aqui? Porque aqui seria meramente uma brincadeira com Deus e seria algo somente para exaltação própria. Somente para ele provar, olha, se tu és o Filho de Deus, não é apenas para validação própria, para autoafirmação, para glória pessoal. Seria uma realização meramente egoísta, somente pensando nele. Agora, quando ele transformou água em vinho, ele estava preocupado se ele era filho de Deus ou não, estava preocupado em exaltação própria. Não, ele fez aquilo para socorrer um casamento que passaria por uma humilhação. Porque faltaria ali um elemento da festa e deixaria o noivo envergonhado, a família seria motivo de chacota, de humilhação. E Jesus socorreu. Outra multiplicação de pães. As duas vezes que Jesus multiplicou pães foi o quê? Para saciar a necessidade das pessoas. Olha que vamos demonstrar o poder de Deus, olha, para provar que eu sou o filho de Deus. Não, ele não fez para exaltação própria. Não fez para fazer propaganda de si mesmo. Não, ele fez para saciar aqueles que estavam com fome. Agora aqui você pode pensar, mas Jesus estava com fome. O texto diz, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Bom, se ele estava com fome, era até algo lícito. Mas claro que a motivação não era essa. A tentação do diabo é, se você é filho de Deus, prove isso. E a grande questão, queridos, aqui, não há necessidade de transformar pedra em pães, porque há trabalho. O ser humano trabalha. Jesus diz, em outro trecho, meu pai trabalha até agora, e eu também. Então, esse é o princípio do Evangelho. Se o pai trabalha até agora, Jesus também, nós também devemos trabalhar. Milagre é para o inesperado. Milagre é para emergência, para socorrer uma urgência. No mais é produzir. Porque isso é virtude. Isso é caráter. O ser humano querendo produzir, querendo colaborar, querendo que a sua vida esteja beneficiando as pessoas ao redor em qualquer tipo de trabalho que seja. Deus acode em situações emergenciais? Claro. Mas isso não é para ser usado de maneira leviana. Vou tocando minha vida aqui de qualquer jeito, qualquer coisa Deus me socorre. Não, não é assim. Muito menos com o intuito de provar que é filho de Deus. Né? Uma espécie de cobrança. Olha, Senhor, se eu sou o teu filho, então você tem que fazer isso. Às vezes as pessoas fazem assim com Deus. Olha, Senhor, se eu sou o teu filho, então você tem que fazer isso. Isso não é evangelho, isso é exigência, cobrança, como aquelas chantagens psicológicas que às vezes as crianças fazem. Rapaz, se você me ama, então você tem que me dar isso aqui. Não, não tem. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai da sabedoria o quê? Do pai. Esse tipo de chantagem, exigência, olha, Senhor, se eu sou o teu filho, você tem que me dar isso, Deus. Esse tipo de chantagem psicológica é algo que é aplaudido por quem? Pelo próprio diabo. Porque a pessoa quer controlar Deus, perde a humildade e rouba a soberania de Deus. Tira de Deus a sabedoria de dizer, olha, isso aqui sim, isso aqui não. Não, meu filho, não é a hora. Olha, meu filho, não é o momento. Ou isso não vai ser bom para você. Ou não é assim. Você tem que aprender com seus erros. Você vai ter que trabalhar, etc. Veja só, queridos, foram 4 multiplicações de pães que foram propostas para Jesus. 4. 2 ele fez, 2 ele não fez. 4 multiplicações de pães. Uma que ele não fez é essa aqui. Transformar pedras em pães, de Mateus 4. Outra que ele não fez está lá em João capítulo 6. Em que as pessoas, porque Jesus fez uma primeira multiplicação, aquela que ele pegou 5 pães e 2 peixes, que alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, talvez ali 10.000, 15.000 pessoas. A multidão ficou tão maravilhada com aquilo. Como pode alguém alimentar uma multidão de talvez 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? O que as pessoas concluíram? Estamos feitos.
Pela madrugada, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou todo mundo. Vamos fazer esse camarada rei. Que ele vai dar comida para todo mundo, vai ter fartura para todo mundo, estamos feitos. Ele tem que ser o nosso rei. Viva Jesus, ele é rei. E o texto de João 6 diz que queriam fazer Jesus rei à força. Começaram a agarrar Jesus, vem cá Jesus, agora você vai ser nosso rei, lidera a gente aí, dá pão para todo mundo e vamos embora. E aí Jesus se recusa completamente a fazer aquela multiplicação de pães e faz uma pregação duríssima depois. A multidão inteira o abandona, parte dos discípulos o abandona, ficaram apenas os 12, tamanho depois a força que Jesus depois veio contra esse interesse das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, quando proporam isso para Jesus, olha, vamos multiplicar pães aqui, Jesus, seja o nosso rei, elas estavam seguindo Jesus meramente por interesse. Não era mais pela palavra, não era mais por quem ele era, não, era por interesse. Queriam receber pães sem trabalhar. Isso exaltaria a preguiça e não o trabalhar. Como o Evangelho nos diz, a vontade de Deus para a nossa vida, eu já falei isso muito, as pessoas perguntam isso, qual a vontade de Deus para a minha vida? Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano. A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Você se transformar numa pessoa mais parecida com Ele. Mais amorosa, mais bondosa, mais gentil, mais calorosa, mais amiga. Mas isso, aparentemente, não interessa muitas pessoas. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Veja que isso, para Deus não tem problema nenhum ele distribuir pão para todo mundo. Para Deus é fácil, ele estralaria o dedo e distribuiria pão, carne, comida, camarão para todo mundo. Lá na glória deve ter. Vamos lá. Mas por que ele não faz isso? Porque senão nós nos tornaríamos o que o diabo está propondo. Pessoas mimadas, pessoas chatas, preguiçosas e exigentes com Deus. Me dá mais, Deus. Pessoas mimadas, pessoas preguiçosas. A gente não desenvolveria essa virtude de trabalhar, não desenvolveria essa virtude de querer fazer o bem a todo mundo com as nossas mãos, com o nosso suor, com a nossa dedicação. Onde é que aprenderíamos esforço? Aonde que aprenderíamos responsabilidade? Aonde que aprenderíamos comprometimento? Aonde que aprenderíamos, olha, eu consigo fazer algo, eu vou realizar. O trabalho dignifica o ser humano, o trabalho traz alegria. Quando você vem, serve na casa do Senhor, quando você no seu trabalho, ou na sua casa, ou no cuidado dos filhos, seja o que for, você está realizando coisas. Meu pai trabalha até agora, eu também. E os discípulos da mesma forma. Então Jesus não multiplicou o pão em uma vez, não multiplicou aqui em Mateus 4, não multiplicou em João 6, que estavam por interesse, e aí teve uma quarta vez que Jesus voltou a multiplicar pães. Por quê? Porque, de novo, como da primeira vez, as pessoas abandonaram suas casas, foram lá ouvir Jesus, e o texto nos diz que as pessoas estavam ouvindo Jesus ensinar por horas a fio. E o texto diz que as pessoas tinham fome, estavam com fome, passando o dia inteiro ouvindo, estavam com fome, mas não arredavam o pé, tamanha sede que elas estavam de ouvir Jesus ensinar. Sede de Deus, vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de, essa que é a vontade de Deus, se santificar, amadurecer. Não saíam. Depois de horas Jesus ensinando, continuavam lá, ninguém saía. E aí Jesus fala, olha, minha alma está cheia de compaixão por essas pessoas, porque saíram das suas casas, estão aqui há horas a fio, o dia está findando, e até elas retornarem para casa, elas já não vão ter comprado pão e vão dormir com fome. Olha a sede daquelas pessoas. Qual era o interesse das pessoas? Estava interessado em pão? Não. Estava interessado em aprender com Jesus. Então, olha que aí Jesus vem e multiplica. A segunda vez, multiplica os pães. Tanto da primeira vez como da segunda. Semelhante. Ninguém estava interessado em nada que Jesus pudesse dar. Estava interessado no que Jesus veio ensinar, queriam aprender com Jesus. Então, olha que interessante. Jesus multiplicou pães quando?
quando as pessoas não estavam buscando pães. Quando as pessoas não estavam buscando milagres, nem pedindo, nem exigindo, nem clamando por isso, não. Ele multiplicou pães quando as pessoas não estavam buscando isso, pelo contrário, estavam buscando Deus. Buscando Deus. Isso sim comove o coração das pessoas, interessadas em Deus. Estavam com sede de ensino e passaram horas, horas e horas aprendendo. Hoje, se a gente passa a pregação de 1 hora, as pessoas já ficam desesperadas, querendo ir comer em casa. Mas pedem e querem que Deus multiplique. Então, veja só, Deus atendeu por 2 motivos. As pessoas tinham interesse nele, em Deus. Não interessa se vai vir milagre, se vai vir pão, eu estou interessado nele. Se tem ele naquele lugar, se tem a pregação da palavra, eu vou. As pessoas estavam interessadas nele. E segundo ponto, não estavam interessadas se iam receber alguma coisa ou não. Na proposta do diabo, olha Jesus, multiplica a pedra em pães. Veja, não tem nada falando de Deus, não havia interesse por Deus, havia interesse o quê? Nos pães. Então a mentalidade da religiosidade muitas vezes é uma mentalidade terrena, é uma mentalidade materialística. Pão é vida, você tem que ser abençoado materialmente, etc, etc. É isso que importa. No Evangelho, então veja de novo o confronto. Religiosidade, que o diabo está até propondo, e no Evangelho. No Evangelho, Deus é vida. As pessoas buscando Deus. Muitas vezes as pessoas estão cobrando de Deus muitas coisas, enquanto demonstram pouco interesse nele. Jesus está ensinando, tenham interesse em Deus. E o que acontece? As demais coisas são acrescentadas. Não é isso que ele fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o que acontece na multiplicação de pães. Agora, o diabo quer incentivar o quê? Que a pessoa venha não para aprender, mas buscando facilidades, buscando milagres. E aí eu temo, querido, que quem vai responder a esse clamor da pessoa nem seja Deus. Porque quem está incentivando esse tipo de mentalidade é Deus? Não. Eu estou vindo atrás só disso. Quem vai oferecer isso provavelmente não é Deus. Porque é isso que o diabo quer incentivar. Ou seja, a terrestrialização do pensamento. Esquece Deus. Deus, se vier, tá bom, mas o que eu quero aqui é os pães. Vamos transformar a pedra em pães. Então, nas ofertas do diabo, não é interesse por Deus. Não há busca por Deus, há busca por materialidades, busca por coisas, busca por poder. No Evangelho, pelo contrário, é do início ao fim buscar a Ele, e as demais coisas são acrescentadas naturalmente. Certa vez, um proponente veio para Jesus e falou: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Olha que coisa linda. Eu te seguirei, olha, não importa para onde você vai, Jesus. Eu vou te seguir. Jesus já dá uma lapada, ó, já corta a pessoa na hora. Já fala: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E a pessoa fez o quê? Foi embora. Porque Jesus já deu de pronto o que é o Evangelho. Vou te dar isso, vou te dar aquilo. Por que a pessoa estava vindo? Porque sabia achava que seguindo Jesus ia receber o conforto, o mestre ia cuidar dela, ia trazer os alimentos, ia organizar a vida da pessoa. Jesus falou: olha, eu não tenho nada disso. Você quer aprender comigo? Me siga. Mas não espere isso ou aquilo. Agora, se a pessoa viesse, tudo bem, Jesus, se for assim, eu vou. Aí provavelmente ela ia colher das bênçãos, porque o coração dela teria sido testado. Que não estava buscando, nem se rebelaria com Deus, se isso ou aquilo não acontecesse na vida dela. Ela já teria ganho o que queria, que era Deus. Então não pode ser, queridos, esse o objetivo de virmos à igreja. Eu quero a minha vitória, eu quero o milagre. Milagres ele faz. E muitos, muito mais do que a gente merece. Mas não pode ser esse o objetivo principal. Como eu disse, milagres são para atender urgências, emergências, mas não pode ser algo em que você estribe a sua vida.
O normal da grandeza de Deus é aprender a viver. É aprender a viver a sua vida para que a sua vida seja mais harmônica possível, mais pacificada possível, mais agradável possível e sem tantos problemas. Sem a gente se envolver em enrascadas para depois ficar cobrando de Deus. Jesus não se metia em enrascadas. Por quê? Porque ele vivia com sabedoria, vivia com justiça, vivia com bom senso. E tudo isso ele chega e ensina. Durante horas e horas e horas e horas a fio. E as pessoas lá recebendo. Então Deus não pode ser o socorrista de uma vida de desleixo. Ele não pode ser isso e não é isso que ele quer. Ele quer nos dar sabedoria para a gente viver uma vida tranquila. Até porque, se ele ficar sempre acobertando o nosso desleixo, sempre vai voltar problemas. Sempre eles vão surgir novamente. Sempre trazendo novo sofrimento, sempre trazendo novas dificuldades, novo desespero. E a pessoa não cresce. Não cresce em caráter, não cresce em virtude, não cresce em entendimento da vida, não cresce espiritualmente. Por exemplo, nessa segunda tentação, o diabo diz, olha, joga-te daqui abaixo, Jesus, porque está escrito, ele vai te guardar, ele vai enviar os anjos dele, vai te guardar. Às vezes as pessoas dizem isso, né? Não, meu irmão, eu sei que você está com uma dificuldade financeira, ainda está com as suas finanças muito complicadas, mas compre aquela casa pela fé, que Deus vai te guardar, Deus vai enviar os anjos para te socorrer. O que a pessoa está dizendo, queridos? Está dizendo a mesma coisa que o diabo quis. Joga-se do precipício abaixo, cometa loucuras e Deus que se vire para te ajudar. Deus que se vire. E o que Jesus diz? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não colocarás Deus à prova. Não. Deus pode te guardar em algo inesperado, em uma urgência, em uma emergência. Agora, você colocando Deus na berlinda, você falando, olha Deus, vou entrar aqui nessa enrascada, você que se vire aí. E se não acontecer o que eu estou dizendo, se eu me jogar daqui abaixo, se eu pular do precipício, e você não me acudir, Deus, então você não existe. Ou então você não me ama, ou o evangelho fracassou. O evangelho falhou. Essa é a proposta do diabo. E por isso que muitas pessoas pulam, se esborracham lá no chão e ficam decepcionadas com Deus, se desviam da igreja, não aconteceu o que me disseram. Claro que não, porque não é Deus que diz, o outro que diz. Então, quando a gente prega aqui o evangelho, é ensinando as pessoas a não sofrer. A gente não está aqui para ensinar regrinhas disso e daquilo, a gente está aqui para ensinar a não pular. Não pule de precipícios. Aprenda com o evangelho a viver uma vida com sensatez, com bom senso, com sabedoria. E a gente precisa buscar a Deus, não colocando Deus nesse tipo de loucura que às vezes as pessoas fazem. Não, a gente tem que buscar Deus para conhecê-lo como pessoa. Vir à igreja porque eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero conhecer o meu Pai mais profundamente. Eu quero, o meu coração tão apaixonado por Ele, quer ouvir dEle, quer saber mais dEle. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero ter intimidade com Ele. E não vir como muitas vezes as pessoas veem. O que eu faço para Deus me dar tal coisa? Não, Deus não é para ser um instrumento para você manipular para ganhar outra coisa. Deus não pode ser um meio. Deus tem que ser um fim, tem que ser um objetivo. Vários instrumentos que muitas vezes a gente vê como religião, como a gente está vendo aqui, milagres, sinais, poder, Jesus desqualifica. Como a gente vê lá em Mateus 7, Jesus diz, olha, muitos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, mas mestre, nós realizamos milagres nos teus nomes, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, como é que você não vai nos receber? Jesus diz, afastem-se de mim, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu vejo aquilo que o diabo está propondo como religião, sinais e milagres, proteção divina diante de loucuras,
poder, domínio. Jesus, tanto aqui quanto lá em Mateus 7, sinais, milagres, profecias, expulsar demônios, Jesus diz: eu não conheço vocês. Isso não é o Evangelho. As pessoas pregam isso como se fosse o Evangelho, mas é uma religião que quem apoia é Jesus. Então ele diz: olha, eu nem conheci vocês. Afastem-se de mim. Olha o que Deus diz: afastem-se de mim. Vocês realizaram curas, vocês profetizaram, vocês expulsaram demônios, vocês transformaram pedras em pães, vocês disseram para as pessoas pular de precipícios, etc. E o que muitas vezes as pessoas chamam de o poder de Deus, aqui está sendo proposto, propagado e incentivado por quem? Quem é que está propondo isso? O diabo. E Deus mesmo, o próprio Jesus, fugiu daquilo, não quis e disse não. Então, o que muitos, às vezes, buscam na religião, que é transformar pedras em pães, ou seja, bênçãos materiais, ou a proteção em relação às nossas loucuras, vou pular aqui de cima, Deus vai me ajudar. Ou então, busca de domínio, né, que foi a terceira tentação, não, Deus vai te transformar o chefe do teu chefe, etc. Isso como foco, não que isso não possa acontecer, Deus faz isso na misericórdia dele, na graça dele. Mas a questão é o foco, o objetivo da pessoa. E ainda mais como uma exigência para Deus. O que importa é ter isso. Ensino? Não precisa muito não, eu quero isso aqui. Aí se Deus não me der, ele falhou, olha Deus, se não me der isso aqui, tchau. E se tiver outro Deus que satisfaça isso, eu estou dentro. Por isso que muitas vezes as pessoas saem de uma igreja evangélica e vai até para o candomblé, para o espiritismo, que às vezes lá aconteceu com um parente, etc. E vai. Então Jesus aqui ele escancara o quê? A falsa religião, que está sendo patrocinada por quem? De novo. O diabo nem sempre prega ateísmo, querido. Muitas vezes ele prega uma religião com foco distorcido, com uma motivação distorcida, com um objetivo distorcido. Veja que o diabo não apenas não é contra, como ele promove, ensina, divulga, participa e age por meio dela. E veja que Jesus, de novo, não tem parte alguma com isso. Nada, nada, nada. Pelo contrário, teve total descaso e não fez parte disso. Então, aí a pergunta é, se a verdadeira religião não é realizar milagres, não é proteção em relação à loucura, não é ter domínio e poder e conquistar, então o que é a verdadeira religião? O que é o evangelho? Jesus então mostra. Ele fala, não só de pão viverá o homem. A vida do homem não pode se reduzir a meras conquistas materiais. Não só de pão viverá o homem. Mas o que é o evangelho? É quem se alimenta da palavra que procede de Deus. Como aquela multidão, quando foi receber, quando quis passar horas aprendendo, crescendo, amadurecendo, ouvindo falar de Deus, ouvindo falar do Pai, elas estavam se alimentando do verdadeiro pão. Jesus diz, eu sou o pão da vida. O que é verdadeira religião? Quando Jesus diz, está escrito isso, que os anjos darão ordem ao seu respeito, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Um respeito em relação à figura de Deus, em relação a não colocar ele nesse tipo de enrascada e falando, olha, Deus se vira, resolve o meu problema, senão tchau. Não, eu não vou botar Deus à prova. E o terceiro ponto é quando o diabo diz, olha, me adore, siga o que eu estou propondo e eu vou te dar os reinos do mundo. E ele diz, não sou eu que devo ser adorado. Nem você, Satanás, nem o ser humano é para ser adorado, é para adorar o Senhor teu Deus e só a Ele prestar cultos. O poder, o domínio, o reinado tem que ser dele. Se ele quiser me colocar em alguma posição de conquista, recebo com gratidão. Mas se não, também ele que deve ser adorado, não eu. Então, isso é a verdadeira religião, isso é o evangelho. Jesus se recusou a usar o poder de Deus para fazer propaganda pessoal ou para deixar a multidão impressionada. Jesus, pelo contrário, o que ele fez? Ele deu valor à palavra de Deus. Jesus não falou nada da parte dele, ele só citou as Escrituras.
toda a tentação do diabo, o que Jesus dizia? Mas está escrito tal e tal coisa. Mas está escrito tal e tal coisa. Agora, quando a pessoa não vem para aprender, vem só para buscar, não, eu vou lá para receber o meu milagre, vou lá para receber a minha conquista. Aí quando vem uma prova na vida dela, quando vem uma tentação, quando vem algo que perturba a psicologia dela, a mente dela, o coração dela, a família dela, quando vem uma tentação, vem uma ação, vem uma dificuldade na vida, ela não tem como dizer, mas está escrito. Porque não teve um ensino. Jesus não, ele fala, olha, está escrito. Está escrito. Então, quando a gente aprende a palavra de Deus, não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quando você recebe isso, interioriza isso, você tem força para enfrentar o que quer que seja. Porque você recebeu o ensino, o alimento. Por que Jesus venceu Satanás? Porque ele citou as Escrituras. Como é que você vai vencer Satanás? Na sua sabedoria? Boa sorte. Ah, Jesus, o diabo vai propor para mim aqui uma realização de um milagre. Você acaba acolhendo. Em vez de falar, não, mas espera aí, isso aqui está parecendo um pouco estranho, porque está escrito. Tem gente, queridos, que às vezes propõe, não, a gente vamos lá naquele lugar, às vezes, né? Agora esse já caiu. Vamos lá em Abadiânia, você está com esse problema, mas vamos lá, que ele realiza umas coisas. E a pessoa fica muito tentada, porque às vezes o problema dela é tão grande, e ela já tentou e não resolveu, em vez de falar, não, mas está escrito. Quem tem que ser adorado é ele. Jesus não abusou de Deus, não traiu a Deus por isso ou por aquilo. Se ele quer transformar pedras em pães, eu fico. Se não quer, eu fico também. Agora veja só, queridos, se Jesus tivesse adotado a proposta do diabo, ele teria recebido coisas? Se tivesse seguido essa falsa religião, essas falsas propostas, essa falsa espiritualidade, ele teria recebido coisas? Teria. Ah, mas teria. O próprio diabo estava ali para estimular, para viciar e para conduzir. O diabo estava disposto a pagar o que for, até a oferecer os reinos do mundo. Você quer que eu faça o chefe, você chefe do seu chefe? Eu faço. O diabo estava disposto a pagar o que quer que seja pela fidelidade de Jesus e pela sua. Ele te dá. Vai cobrar depois muito mais caro. Então, quando as pessoas vão em lugares que ensinam engano, pode ter certeza que a pessoa vai receber coisas, e muitas. E se você vê milagres acontecendo em ensinos, enganos por aí, seja sob uma bandeira dita cristã ou não, acontece milagres. Acontece muita coisa. Por quê? Quem é que está propondo? Quem é que vai realizar? Quem está ali para pagar pela fidelidade da pessoa aquilo? Para tirar a pessoa do ensino do evangelho, do foco em Deus para levar para outras coisas. Então, se você sair buscar uma falsa religião, vai acontecer muitas coisas na sua vida. Os magos do faraó realizavam sinais e maravilhas. O anticristo realizará sinais e maravilhas. No Novo Testamento, encontraram um mago lá, Bar Jesus, que realizava sinais e maravilhas. Uma outra menina lá que eles encontraram, uma moça, que fazia profecias. E aconteciam as coisas. E ainda falava, olha, esses aqui são homens de Deus. Paulo é um homem de Deus, dê ouvido a ele. E a mulher profetizava e acontecia. Isso dias e dias a fio, até que o apóstolo Paulo, cansado daquilo. Cansado do quê? A menina está profetizando e está dizendo que o apóstolo Paulo é um homem de Deus. Mas o apóstolo Paulo virou para ela, saia dela agora em nome de Jesus. E disse que um espírito maligno saiu daquela jovem. Por quê? Porque era um foco errado, motivação errada, objetivo errado. Não havia desejo por Deus, havia desejo por quê? Pelo poder. Tudo que o diabo está oferecendo aqui é poder. Poder de transformar a pedra em pães. Poder de proteção. Poder de dominar. O que a falsa religião propõe? Busque poder. Se você vem buscar poder, vem buscar vitória, vem buscar só conquista, esse é o foco. O foco é o poder e o foco, em
vez de ser o foco Deus, você está entrando, muitas vezes, numa tentação do diabo, numa falsa espiritualidade. E aí vai acabar seguindo coisas falsas. Agora, se a pessoa quer encontrar verdade, que é o que Jesus propôs, palavra, está escrito. Se a pessoa quer encontrar verdade, quer encontrar caminho, quer encontrar vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não falou, eu sou o poder, eu sou... Não, eu sou o caminho, verdade e vida. Venham até mim, vocês chegam ao Pai. Jesus não falou para olharmos os milagres, falou, olhem os frutos que eles estão produzindo. Não os milagres, porque profetizou, expulsou demônios, realizou curas, muitos Jesus dirá, eu nem os conheço. Qual a diferença básica? É essa. A falsa religião que o diabo propõe era a busca pelo poder. O que Jesus respondeu era o quê? Sempre, não, você está dizendo para eu exercer poder, eu ofereço verdade. Poder, verdade. Não. Pedras em pães, anjo te segurar, dominar reinos. Não. Nós temos que ser como Salomão. Quando Deus apareceu num sonho para Salomão, ele falou, Salomão, eu te dou o que você quiser, escolha. Imagine se Deus aparece para você em um sonho e diz, estou aqui, Deus, escolha o que você quer. Escolha. Ah, Senhor, eu quero poder para poder resolver os meus problemas. Essa foi a escolha de Salomão? Ele falou, Senhor, me dá sabedoria. Me ensina a viver. Me ensina a ser uma pessoa sábia, de bom senso. Me ensina a ser uma pessoa sensata. Porque ele mesmo confessa, porque eu sou infantil. Eu sou um menino. Eu sou tolo. Às vezes tomo uma escolha, uma decisão, só vou fazendo burrada. Senhor, me dá sabedoria. E o que Deus diz para ele? Salomão, você poderia ter pedido poder para derrotar os teus inimigos. Poderia ter pedido riquezas em abundância, ser rico e milionário. Você não pediu nada disso, você pediu sabedoria. E você fez bem. Por isso que eu vou te dar não apenas sabedoria, mas riquezas e poder. É isso que o Evangelho ensina. Se Deus te aparecesse, qual que é a mentalidade que você tem? Você ia pedir poder? Ah, Deus, eu quero poder para transformar pedras em pães. Não, Senhor, eu quero poder para, nesse precipício eu vou me jogar, você me segura. Não, Senhor, eu quero poder para conquistar os reinos ao redor. Ou você pedir como Jesus, Senhor, me ensina as Escrituras. Me dá sabedoria para, no trato com os meus filhos, no trato dos meus negócios, no trato dos meus familiares, com a minha esposa, com o meu marido, dá-me sabedoria. Me ensina as Escrituras. E aí acaba vindo de lambujo, como Jesus busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas pelo amor de Deus, porque você com sabedoria para lidar com a sua vida, riquezas vão te acompanhando, poder vão te acompanhando, porque primeiro você colocou o foco em Deus, primeiro você colocou o seu foco, eu quero passar horas ouvindo Jesus dizer, me ensinar, mas eu estou com fome, eu estou com um problema lá em casa, eu quero ouvir Jesus, eu quero que Ele me ensine. A religião busca poder. O Evangelho busca verdade. Religião é ter. Você tem que ter isso, ter aquilo. O Evangelho é quem você é. Em quem você se transformou. Religião é ser. O que está constituindo a base do seu coração, do seu pensamento? Religião é domínio. Evangelho é essência. De novo, se Deus aparecesse num sonho para você, o que você pediria? Senhor, eu quero poder. Senhor, eu quero riquezas. Quem é que pediria, Senhor, me ensina as Escrituras? Porque o caminho do poder é o caminho fácil, é o caminho instantâneo. Ah, vai realizar isso, vai realizar. Você vê vendo que nas propostas do diabo não tem mudança nenhuma. De caráter, de vida, de mente, não tem mudança nenhuma. Como em muitos lugares não se requer mudança, transformação de mente. Não há aquilo que o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a gente se transforma pela renovação da mente? Aprendendo Escrituras. E aí quando você é transformado pela renovação da vossa mente, o que o apóstolo Paulo diz? Para que podeis receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
É só assim que acontece. Enquanto na proposta do diabo, vamos realizar milagres, vamos aqui conquistar, etc. Não está falando nada de virtude, não está falando dos frutos do Espírito, não está falando das bem-aventuranças. A pregação mais chata da face da terra foi feita, pelo menos no que se consta hoje, pregação maravilhosa e ungida, a pregação mais chata da face da terra foi feita em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Jesus só falou em bem-aventurado o manso, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça. Que igreja encheria com isso? Se esvaziaria completamente, todo mundo diria, olha que pregação chata, não. Vim aqui para conquistar minha vitória, vim aqui para conquistar o meu milagre, e Jesus falando bem-aventurado, o pobre em espírito. Que pastorzinho mais ruim. Porque a falsa religião propõe o quê? Vamos transformar a pedra em pão. Mas e a questão de ser manso? Não, deixa isso para lá. Vamos aqui, conquistador. E o evangelho, outro tipo de mensagem. Mas o que acontece, queridos? Depois de 40 dias e 40 noites, com fome, e o diabo falando, Jesus, mas você é filho de Deus, como é que você vai passar essa dificuldade? Por que passar fome se você é filho de Deus? E Jesus fala, mas eu estou interessado em Deus. Não é no pão, eu estou interessado em Deus. Mas e a dificuldade na sua vida, Jesus? E a fome? Eu estou interessado em Deus. E aí o que acontece? Veja como é que é a religiosidade. É imediato, vamos realizar poder, vamos transformar a pedra em pão. No Evangelho é como? O que acontece aqui depois dos 40 dias? Diz que, então, o diabo o deixou. E os anjos vieram e o serviram. Olha como é que é no Evangelho, queridos. Na religião, vamos transformar a pedra em pães? Não. Eu vou guardar em Deus, vou continuar orando, vou continuar esperando. No Evangelho é depois que as coisas acontecem. Ou seja, depois de 40 dias e 40 noites. Quando é que os anjos vieram para servir Jesus? Depois de 40 dias e 40 noites. Depois de resistir às tentações e mostrar que o interesse estava em Deus, não nas coisas. Depois de resistir à tentação. Depois de citar a palavra de Deus, porque aprendeu. E considerou a palavra de Deus superior a pães, a conquistas materiais, a poder. Depois de não abusar da proteção de Deus, não vamos jogar aqui Deus que me salva. Depois de não abusar da proteção de Deus, depois de abandonar o egoísmo e dizer, não, eu vou conquistar, eu vou ter o poder pelo poder, busca do poder pelo poder. Depois de tudo isso, veio os anjos e o serviram. É assim que é o Evangelho. Você coloca o seu coração no poder, na conquista, no vai te dar, você caiu na falsa religiosidade. Mas se você coloca o seu coração em Deus, eu quero aprender, eu quero amadurecer, eu quero que a vontade de Deus, que a minha santificação se cumpra. É isso que eu quero. E aí vem os anjos e te servem. Vejam como é diferente, como é o foco, como o tempo é diferente das coisas acontecerem, a motivação é diferente, a fé é diferente. Na verdadeira religião, no Evangelho, o maior ganho é a palavra, é aprender a viver, é aprender a ser gente, é aprender a ter sabedoria, aprender a ser um bom pai, um bom marido, um bom esposo, um bom filho, um bom amigo, um bom trabalhador. Quero aprender tudo isso. O maior ganho é a palavra e o resto vem depois, vem seguindo o ganho, o aprendizado primeiro. Quem segue o falso consideram as bênçãos o maior ganho e os ensinos ali como um algo a mais, interessante, mas olha o tanto de coisa que eu recebi, olha o tanto de coisa que eu consegui. E o que você aprendeu lá? Umas coisinhas ali, mas olha o tanto que eu consegui, olha, vou testemunhar aqui, olha quantas casas, quantos carros. E o ensino, o que você aprendeu? Você se tornou o melhor marido? Você sabe, né, irmão? Tô indo, vai, mas olha o que eu ganhei. No Evangelho, não. Eu tenho um coração transformado. Eu tenho recebido a mente de Cristo. Eu estou aprendendo a palavra. E aí, que coisa linda. É isso que a pessoa testemunha, porque como Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa fala, olha o que eu ganhei, é porque isso é o coração da pessoa, que Jesus diz. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração.
Olha o que eu ganhei, olha que benção. É o tesouro dela, ali está o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Agora, se a pessoa fala, o Evangelho eu tenho conhecido, Deus eu tenho conhecido, eu tenho aprendido que as coisas que Jesus diz, o verdadeiro significado, eu tenho me liberto de tantas prisões, eu tenho me liberto de tanta mentalidade egoísta, e eu tenho crescido no Evangelho, porque a boca fala do que o coração está cheio. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Quem segue a verdadeira religião considera Deus o maior ganho. Eu vi uma frase linda, linda, linda de um pastor e tomo ela para mim. Ele diz que ele leu muito tempo atrás e pegou para o ministério dele. Aquele que trabalha para Deus considera o tê-lo conhecido a sua recompensa. Aquele que trabalha para Deus tem como recompensa o tê-lo conhecido. Não fica pedindo Deus, Deus, como eu estou trabalhando para você, como eu estou pregando, fazendo isso, eu quero receber. Não. Tem como recompensa o tê-lo conhecido. Não são meras coisas externas que você recebe de Deus, você recebe coisas internas, você vê Deus morando em você, vê Deus transformando você, e você se parecendo como Cristo. Por isso que a pregação do Evangelho é ser imitadores de Cristo. Essas palavrinhas tolas, seja conquistador, seja isso, seja aquilo, você não vê nada disso no Novo Testamento. Nada. Você vê, seja imitador de Cristo. Vontade de Deus é a sua santificação. Revesti-vos de profunda compaixão, humildade, sabedoria. Deixando as coisas antigas e se revestindo do novo. Sendo Cristo a pedra angular. Essa é a pregação do Novo Testamento. E a pregação do diabo é outra. Até mesmo a fé é vista diferente. A fé da religião é para demonstrar poder. Não, eu tenho fé que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e aí eu vou ser aquele grande conquistador, eu vou estar acima disso ou daquilo, os reinos vão ser me dados. A fé do Evangelho é uma fé cujo objetivo é para crer. A fé do Evangelho é para confiar em Deus. A fé do Evangelho é para conseguir descansar em meio às tempestades. A fé do Evangelho é para prosseguir. A fé do Evangelho, vem a dificuldade, eu vou enfrentar. A fé do Evangelho é perseverai. A fé do Evangelho é para continuar. Ou seja, o que é fé? É para ter coisas? Não. Fé porque eu creio em Deus. E eu vou viver com meu Deus até o fim. Não importa se eu tenho onde aqui na cabeça ou não. Não importa se eu passei 40 dias e 40 fomes e tenho certificado. Fé é para ser fiel a Deus. Do início da minha caminhada até o fim. Mas e se acontecer isso com a minha família? Isso com o filho? Isso com um parente? Ou isso não? Eu não quero saber. Deus é o meu Deus. Eu vou ser fiel até Ele, até o fim. E vou morar a eternidade com Ele. Ponto. Fé é para dizer, esse é um ponto inegociável da minha vida. Deus não é negociável. Deus não é para mim, dependendo das circunstâncias, tá, Deus? Se está mais ou menos, tchau para você. Não. Fé, eu vou perseverar. O que tanto o Evangelho prega? De novo, o que realmente o Evangelho prega? Quem perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. O que no Apocalipse Jesus diz? Quem perseverar até o fim, darei uma pedrinha branca, com um novo nome que só eu e ele conhece. Quem perseverar até o fim, darei do maná escondido, e a pessoa receberá isso. Quem perseverar até o fim, reinará comigo na eternidade. Isso é fé. A fé é para dizer, citar a palavra diante de tentações, de provações, do que quer que seja. E é por isso que eu li o último verso, que até que na separação dos temas da Bíblia está em outra parte. O texto diz, então o diabo deixou, os anjos vieram e serviram Jesus. Maravilha, final feliz. Glória a Deus, fé é isso. Eu sou fiel e diante da fome, da dificuldade, depois vem e me serve. Vem os anjos e me servem. Tem isso também. Mas o verso seguinte diz, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso. No verso anterior, Jesus é servido pelos anjos. No verso seguinte, João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher, está preso e vai ser decapitado de forma humilhante. O que é a fé?
Se os anjos me servirem, ou se eu for preso, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Não abandono a Deus. Quem me separará do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo? Tribulação? Não. Espada? Não. Fome? Não. Humilhação? Não. Nudez? Não. Nada me separará do amor de Deus. E o apóstolo Paulo diz, nós somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas nós não abandonamos o amor de Deus. Veja, toda a tentação do diabo, ele diz, Jesus, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, então exija tal coisa de Deus. Agora, em Jesus, não tem esse espírito de questionamento, não tem esse espírito de exigência. Ele já se sabe Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus, não preciso provar para ninguém. É por isso que lá em Mateus 7, Jesus diz, qual de vocês, se pedir um pão, qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? O seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E ele disse, a vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas a quem lhe pedir. Vocês notaram que Jesus citou? O diabo diz, transforma pedra em pão. Exige isso de Deus se você é filho. Exige isso de Deus. Você é filho? Então, transforma, quero ver. Agora Jesus diz, você é filho. E, se você pede pão, você acha que vai dar pedra? Veja o diabo, pedra, pão, Jesus. Usa a mesma figura. Se você é filho. E ele, se você pede pão, ele não vai te dar uma pedra. O diabo faz isso em espírito de demanda, em espírito de questionamento. Jesus fala em espírito de certeza, eu sou filho, e você pede pão, ele não vai dar pedra. Ele é pai. Se nós que somos maus, sabemos quando um filho pede pão, a gente não dá pedra, mas dá pão, quanto mais o Pai Celestial. Apenas não perca a fé, apenas continue buscando o Evangelho, continue aprendendo com Ele, construindo a mente dele em você, sendo imitador de Jesus. Qual a sua atitude para com a vida? Você trata como Jesus trata a vida? Ou você se abate, você se desmotiva, ou você se ira, ou você se vinga, ou você ofende, ou faz de um jeito ou de outro? Quem você está seguindo? A proposta do diabo é, vamos ter poder. A proposta de Jesus é, vamos ter verdade, vamos ter caminho, vamos ter vida, vamos ter Deus, vamos nos apegar a Ele. Essa é a verdadeira fé. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Que a gente possa, querido, no nosso culto a Deus, a se derramar a Deus, esteja realmente pensando nele. Eu quero Ele. É por isso que Jesus diz, quando perguntado, quais são os principais mandamentos? Qual é o maior ensino? O que é que realmente constitui o desejo de Deus para o ser humano aprender? Ele diz, ame ao teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o entendimento, e ao meu próximo como a ti mesmo. Nada disso o diabo está propondo. Nada. Não fala sobre isso, não prega sobre isso em lugar nenhum. Jesus, o Evangelho, prega sobre isso o tempo todo, falando o Evangelho, ensinando a se alimentar da palavra, não tentar a Deus e adorar. Isso é verdade, isso é caminho, isso é vida. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ensinar o verdadeiro caminhar na Tua presença. Porque muitas vezes há ensinos, há uma cultura, há incentivos para vivermos dessa outra maneira, que é uma maneira que produz engano, que produz não aquilo que o Senhor verdadeiramente quer. Nos dá um coração, Senhor, para te adorar, adorar ao Senhor, e não ficar querendo nós sermos adorados, nós buscando e tendo poder, mas o poder, o domínio, o louvor seja dado a Ti. Que a gente não te coloque à prova, nem tente o Senhor com más decisões, pelo contrário, Senhor.
Que a gente aprenda com o Senhor a não pular em precipícios e a andar em sabedoria. Nos abençoa, Senhor, a dar esse valor à palavra que o Senhor tanto ensina, porque a palavra que gera vida nos nossos corações nos leva a um caminhar sadio na terra, a ter uma mente sadia, um coração sadio. Se tudo estiver bem dentro de nós, o exterior vai ser tratável, vai ser conduzível, a gente atravessa o que for. Agora, mesmo se o mundo inteiro estiver ao nosso favor, mas por dentro a gente estiver ruim, como lidar? Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a nos estribar no Senhor, a que o Senhor seja alegria no nosso ser, que a gente se encontre com o Senhor todos os dias, que a gente se encontre com o Senhor no nosso coração ao falarmos com o Senhor, que o Senhor seja o desejo da nossa alma, como as corças anseiam pelas águas, seja o nosso anseio pelo Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nessa terra, ensinando a palavra a nós. Que a gente tenha essa sede, essa fome por justiça, para que depois de termos feito tudo, a gente receba o teu socorro, venham os anjos, nos acolham, nos ajude, mas primeiro porque o nosso coração foi provado. E o nosso coração, diante do oferecimento, olha, peço o que quer que seja, nosso coração peça ao Senhor. Nosso coração peça a palavra, peça tempo contigo, mais do que quer que seja, tempo com o Senhor, vivência contigo, o teu Espírito dentro de nós. Então pedimos, Senhor, que o teu Espírito venha agir nos nossos corações, agir em nossas vidas. Vem, Senhor, transformando a nossa realidade, transformando o nosso ser. O Senhor envia o teu Espírito justamente para habitar conosco e produzir essa boa obra. O Espírito Santo de Deus nos ensina a cultuar a Deus verdadeiramente e nos leva mais para perto de Ti. Porque quanto mais perto de Ti, mais nós vamos ter o nosso coração preenchido, a nossa alma fortalecida, a nossa mente conhecendo a verdade. Produz em nós, Senhor, a Tua boa obra. E que todas as tentações, toda busca diferente do que o Evangelho propõe, a gente se volte para o Evangelho. Nós pedimos pela Tua graça sobre nós, em nome de Jesus.